Glória a Deus. Vamos fazer aqui um comentário sobre qual é o propósito quando Jesus ali estava ensinando os discípulos como orar, como entrar na presença de Deus, como receber as bênçãos, as dádivas de Deus. Então Jesus ali ensinou os discípulos como eles deveriam orar. Começa assim no versículo 9, Mateus 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. No versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus disse isto para os discípulos, ele estava dizendo que as coisas que vocês pedirem, essas coisas têm que ser feitas conforme a vontade de Deus. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a vontade de Deus, que é lá no céu, feita diante dos anjos que ali o obedecem, que ali o ouvem, aquela mesma vontade dele ali, que é cumprida pelos anjos, aquela mesma vontade tem que agora ser cumprida aqui na terra. Então isso vem a dizer o quê? Quando Jesus, ele ali fala sobre a palavra, que nós devemos nascer da água, que nós devemos nascer do Espírito, quando ali ele falou com Nicodemos, São João 3, do versículo 5 em diante, ele ali queria dizer o quê? Você precisa nascer da palavra, porque a palavra é a que testifica lá no céu. É a palavra que testifica também aqui na terra. Então, quando ele disse, venha a nós o teu reino, ele queria dizer, venha reinar sobre nós, venha colocar sobre nós a tua vontade, não a nossa vontade, mas seja feita assim como o Senhor quer, como o Senhor tem o poder, como o Senhor tem a autoridade de fazer o sim e de fazer o não para nós. Então, por isso que ele diz que tem que ser feito assim, que seja feita a tua vontade, mas só que essa vontade é feita como lá no céu, e que aconteça lá do céu, aqui na terra. Então é assim que funcionam as coisas de Deus. Você primeiro precisa ter conhecimento de quem é Deus e fazer o que Deus disse através da sua palavra. Quando você examina as Escrituras, e ali nas Escrituras tem todo o gabarito, tem tudo que você tem para ser salvo e tudo para você saber por que você não recebe isso e por que você não recebe aquilo. Porque o próprio Jesus disse que muitas vezes a gente pede e não recebe, por quê? Porque pediu mal. Porque pediu para gastar nos nossos próprios deleites, nossos próprios prazeres. Então, quando você examina as Escrituras e quando você vê se o que você está pedindo tem base dentro dela, naquilo que você está pedindo, para que aquilo na terra, venha acontecer, muitas vezes você quer abrir um bar, e no bar você não vai poder vender cigarro. Muitas vezes você quer abrir um hotel, e no hotel você não pode fazer que seja um motel. Entendeu? Então tem essas coisas.
Porque muitas vezes pedimos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, e de repente Deus não dá, porque não está baseado conforme a vontade lá do céu, que quer dizer, conforme a vontade está dentro da palavra. Por isso que ele disse, a sua vontade, aí no céu como na terra. Porque a palavra, ela veio de onde? Ela veio do céu, a Bíblia. Hoje você tem a palavra de Deus que estava no céu, na sua mão, para você consultar. É a Bíblia. Amém? E ele diz também aqui no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o que ele quis dizer? Muitas vezes a pessoa fala, me dá um carro, me dá uma fazenda, me dá isso, me dá aquilo outro. E muitas vezes essas coisas vai tirar a atenção dele de Deus. É por isso que Jesus disse, o pão nosso de cada dia você tem que pedir a Deus aquilo que venha te suprir a cada dia. Porque imagina você, se você imediatamente recebesse uma fazenda, e você não tem estrutura nenhuma para lidar com a fazenda, e fica complicado, não é verdade? Você vai ficar sem eira e sem beira. Então é complicado essas coisas. Por isso que a palavra do Senhor afirma claramente, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês têm que se basear dentro da palavra. Qual o rei que sai para lutar contra outro rei sem examinar se aquela quantidade de gente que está com ele vai ser capaz de dominar ou destruir a quantidade de gente que está com outro rei? Então você tem que examinar você primeiro e ver se você tem capacidade, condições de fazer isso. Mas isso você vai tirar dentro da própria escritura. Ver se a escritura diz que aquilo que você vai fazer convém, porque a Bíblia diz que nem tudo nos convém. Não é verdade? Então nem tudo nos convém. Então isso é tudo baseado dentro das escrituras. Porque se nós passar disso, é procedência maligna. E isso não vem de Deus. Então no versículo 11 disse, o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque um alicerce começa como? Por baixo. E vai subindo aos poucos. Porque essa casa vai ser que nem quando o Senhor Jesus fez aquela parábola do homem que edificou a sua casa sobre areia. Se você edificar a sua casa sem base, vai ser que nem quando ele disse, você vai estar edificando a sua casa sobre areia. Mas quando você edifica a sua casa aos poucos, você vai alicerçar ela sobre a rocha. E essa rocha apresenta Cristo. E Ele vai reinar sobre a sua vida. E Ele vai te dar direção como as coisas devem ser feitas. É assim que funcionam as coisas de Deus. Não adianta você tentar fazer de qualquer maneira, porque você vai dar com os burros nas águas. Não adianta. Então tem que ser tudo baseado conforme a vontade de Deus, e você será próspero e bem-aventurado. No versículo 12 ele diz assim, perdoa nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. De novo ele repete o versículo 10. Venha o teu reino, olha o que ele disse no versículo 10. Venha o teu reino, e seja feito o quê? A tua vontade na terra como aonde? Como no céu. Agora veja o versículo 12 sobre o perdoar, que é quase igual, mas só que é terreno. Diz assim, perdoa nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então ele está falando, olha, Deus me perdoa conforme eu tenho perdoado, como a vontade lá do céu seja feita na terra. Aqui no versículo 12 já é humano, que eu tenho que examinar a mim e ver se eu cumpri, a vontade de Deus através de mim para alguém, se eu perdoei. E se eu não perdoei aquele alguém que teria que partir de mim, Deus não vai poder me perdoar. É como o versículo 10, que a vontade tem que ser feita como aonde? No céu, onde Deus está operando. Então de lá agora vem para a terra. A mesma coisa o versículo 12. Perdoa nós as nossas dívidas, assim como quem? Como nós. Assim como nós fizemos, faça igual. Se você não faça igual, Deus não pode fazer igual.
Então, Deus vai te perdoar conforme o que você perdoou. Entendeu? Aquilo que o homem planta, aquilo ele colhe. É assim que funcionam as coisas. E no versículo 13, ele diz assim: não nos induza à tentação. O que ele quis dizer isso? Olha, Pai, nós somos carne, nós somos sujeitos ao pecado, mas não deixa que a minha carne venha ser seduzida a fazer coisas que não convêm. Porque teu, Pai, é o reino, o Senhor reina, o Senhor tem poder, o Senhor tem domínio sobre a minha carne, sobre os meus desejos. Então não deixa que a minha carne faça aquilo que eu quero, mas que faça o que o Senhor quer, domina sobre mim, reina sobre mim. E assim a carne será dominada pelo poder de Deus. Mas quando você pede a Jesus para reinar sobre os seus desejos, reinar sobre as suas vontades, e isso você acha tudo dentro da palavra. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E Jesus disse mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou humilde e manso, de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Você vai aprender de Jesus onde? Dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. O homem muitas vezes erra por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o poder de Deus. E aí ele erra, porque a Bíblia é a nossa bússola e ensina a nós como ser e como ter. Amém? E aqui no versículo 12, do versículo 14, confirmando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos faz o quê? Perdoará. Então você precisa primeiramente fazer a sua parte para que Deus assim faça dele. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É a mesma coisa do versículo 10. Venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. Mas aonde? Assim na terra como aonde? Como no céu. Então tudo parte ou do céu para baixo, ou de mim para alguém que me deve. Ou aquilo que eu preciso de partir de mim para aquele que me deve, perdoando o que me deve. Então as coisas só funcionam do céu para a terra e de mim para as coisas que eu preciso. Tirando disso não vai acontecer. Primeiramente, examine o homem a si mesmo, e assim ele coma e beba, como ele disse na Santa Ceia. Amém? Examine o homem a si mesmo, e assim ele coma e assim ele beba, quando ele fala da Santa Ceia. Amém? 1 Coríntios 23 em diante. Aleluia. E também aqui no versículo 15 ele diz assim: porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vossa ofensa. Se, porém, não perdoar, você não pode receber. Se você não pedir que a vontade seja feita como está escrito dentro das Escrituras, Deus não pode fazer nada por você. Por isso que ele disse no versículo 10, voltando para você entender: venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. Mas como? Assim na terra, mas como lá no céu. Então tudo parte do céu para a terra e de mim para aquilo que eu preciso. Se eu quero que Deus me ajude, eu preciso fazer o quê? Ajudar. Quando eu ajudo, eu dou liberalidade a Deus para que me ajude. É dando que se recebe. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.